Então, eu passo agora a apresentação do professor William, né? O professor William é da Universidade Federal do Sergipe, ele é tradutor da Teodiceia, né? Ele traduziu a Teodiceia para o português, que saiu pela Estação Liberdade, e mais recentemente ele fez uma publicação de uma tradução de uma série de textos sobre a linguagem, né? Uma tradução comentada dos textos leibnizianos, e tem muitos artigos, muitas publicações, enfim. E ele vai falar para a gente sobre o conceito de substância individual no Leibniz de 1704. Eu passo, então, a palavra ao professor William. Bom dia a todos. Eu não vou me alongar, né, para a gente ter um tempo maior para discussão. Muito obrigado aí, Oscar. Muito obrigado a todos e todas que estão aqui com a gente, né? Gostei demais da fala do Oscar. Não é a primeira vez, né? Já vi o Oscar falando várias vezes. O assunto que eu vou tratar é um assunto que tem mais a ver com comentário, né? O trabalho de comentador do Leibniz. Eu vou enfrentar um artigo do Fichan, que ficou muito famoso no Brasil, né? Em mais ou menos 2000, sobre justamente a noção de substância individual. E para fazer isso, eu escolhi justamente um texto que eu acho que daria bastante trabalho para o Fichan, assim como daria trabalho também para o Deleuze, que são duas interpretações que têm me interessado nesses últimos anos, tá bom? Então eu vou abrir aqui um pouco a minha apresentação, só para que vocês vejam a abertura do meu texto. Ele está já publicado em grande medida na revista Helios. Então eu vou fornecer o endereço para vocês. Eu vou colocar aqui também no chat. Vocês podem acompanhar a partir de lá. Aí o endereço, tá bom? Em grande medida, o que eu vou falar para vocês hoje, então já está publicado. Acho que agora vocês já passaram a ver aí, né? Sim. Então tá aí, ó. Eu vou tratar do conceito individual no Leibniz de 1704. Um outro título que a gente podia dar é o conceito de substância individual no Leibniz do capítulo 27 do livro 2 dos Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano, uma outra introdução aos ensaios de Teodiceia. Né? Então, grande parte do que eu vou falar está nesse artigo aí publicado na revista Helios, tá bom? Só para ir direto ao assunto, né? O que eu espero com o meu texto, então, é reavaliar a hipótese interpretativa de Michel Fichan, defendida em seu artigo da substância individual à mônada, artigo que ficou muito famoso no Brasil, segundo a qual, embora haja realmente invariantes doutrinais no pensamento de Leibniz, o filosofema substância individual, né, ou noção completa, não é um deles. Ele teria sido uma ferramenta conceitual provisória para sistematizar esses invariantes. Né? Então, o Fichan vai defender essa hipótese interpretativa e vai se fixar em uma grande cisão que teria acontecido na filosofia do Leibniz, desde o discurso de metafísica até a monadologia. Então, eu vou pôr um pouquinho de água nessa interpretação, vou usar os Novos Ensaios, que é mais ou menos de 1704, e que, claro, né, eu estou me referindo ao próprio texto, nos Novos Ensaios, a expressão substância individual aparece muitíssimas vezes, né? Então, se for em termos de aparição da expressão, a hipótese do Fichan já está equivocada, tá bom? E o que eu vou fazer é precisar, então, o sentido, né, desse filosofema e para que ele serve para o Leibniz, quando o Leibniz enfrenta a filosofia defendida pelo Locke lá nos ensaios do entendimento humano, tá bom? Então, eu vou começar com os ensaios do entendimento humano. Vamos lá, da centralidade da relação de identidade e diversidade no ensaio de Locke. O capítulo da ou sobre a identidade e a diversidade tem início com a consideração que para Locke tudo remete, primeiro, seja à substância, segundo, seja à identidade ou diversidade. Quanto à problematização da noção de substância, ele, Locke, começa o capítulo afirmando que, cito, só temos ideias de três tipos, né, gêneros, né, de substância. Primeiro, Deus, que para ele, né, não tem começo, é eterno, imutável, inalterável e onipresente, e como só existe ele assim, ou seja, é diverso de tudo mais,
não há dúvidas de sua identidade. A segunda são as inteligências, né, os espíritos, né, finitos, que tem cada um tempo e lugar determinados de existência, relação que determina a cada um sua identidade. E a terceira são os corpos, que, dada a realidade dos átomos e do vazio, para o Locke, cada partícula de matéria, ou certo corpo, permanece a mesma desde que não haja subtração ou adição a ela. Fim de citação. Ora, como que nos interessa? É o segundo gênero, né, ou espécie, ou tipo, né, de substância, ou seja, as inteligências finitas, e que a relação que determina a identidade ou diversidade de cada uma delas, de cada espírito ou inteligência finita, é, para Locke, a relação de tempo e lugar determinados de existência, vejamos como é apresentada essa relação, ou seja, a relação de identidade. Primeiramente, né, para o Locke, a identidade e a diversidade são tidas como relações e vias ou maneiras de comparação que, por conta de ser contraditório e ridículo que dois objetos, né, ou mais existentes sejam o mesmo, isto é, que dois objetos estejam no mesmo lugar e no mesmo tempo, são muito bem fundadas e muito úteis para o entendimento humano. Daí tratar-se de um tema fundamental, também dada a sua utilidade, para uma investigação sobre o mesmo entendimento, né? Um ensaio que diga respeito ao entendimento humano. Daí que o que existe, e justamente por sua existência, em um mesmo lugar e em um mesmo tempo, é idêntico a si mesmo, e diferente de tudo mais de um mesmo gênero de substância. Além disso, dado que tudo o mais é modo ou relação, a existência particular de modos ou relações também se determina pela via ou maneira da comparação da identidade ou diversidade, o que leva também à conclusão, cito Locke, é impossível, portanto, que seja o mesmo movimento ou o pensamento cuja existência é considerada em tempos diferentes, pois cada uma de suas partes existe em momentos diferentes. Ou seja, nenhuma parte, mesmo de pensamento, é idêntica à outra, já que cada uma de suas partes existe em momentos ou tempos diferentes. Ora, a partir dessas observações, então, Locke acredita que descobriu aquele que foi um grande problema para os escolásticos, o qual Leibniz adjetivou de muito espinhoso problema. Isto é, descobriu o princípio de individuação e o caracterizará da seguinte maneira. Cito Locke: a partir do que se disse, né, até aquele momento, é fácil descobrir o tão desejado princípio de individuação. É plenamente a existência mesma que determina toda sorte de ser ao tempo e ao espaço, se vocês quiserem também o lugar, particulares que não se compartilham por dois seres do mesmo gênero ou substância. Parece, né, e aí a gente vai ver isso, mas só parece, mais fácil conceber esse princípio em substâncias. Eu diria que é o que pretendia o Descartes, e em modo simples. Fim de citação. Ora, dadas aquelas observações e a explicitação desse princípio, Locke passa primeiro a diferenciar aquilo que faz a identidade em uma massa de matéria e em um corpo vivo. Isso está lá no parágrafo 3. Depois, o que faz a identidade dos corpos vivos, que são plantas, como o carvalho, e dos corpos vivos, que são animais, como os equinos ou os brutos. Isso está lá no parágrafo 4. E, em terceiro lugar, ele trata, né, do que faz a identidade dos animais e a de um mesmo homem individual, que está lá nos parágrafos 5, 6 e 7, que é o que mais nos interessa propriamente. Justamente no início dessas questões e problematizações, veremos Locke anunciar a investigação, ensaio, sobre o tema que de fato nos importa problematizar aqui, a saber, cito, para conceber e julgar corretamente a palavra identidade, devemos considerar a ideia representada pela palavra, né, que essa é uma teoria geral da filosofia da linguagem, né, do Locke, tá bom? Se os nomes substância, homem e pessoa representam três ideias diferentes, então uma coisa é uma mesma substância, né, a substância de tipo 2, espiritual, ou de tipo 3, corporal. Outra coisa, o mesmo homem, e uma terceira coisa é uma mesma pessoa. E a identidade depende, em todo caso, da ideia a qual cabe o nome. A cuidadosa consideração desse ponto poderia ter evitado boa parte das frequentes confusões a esse respeito, que parecem acompanhadas de dificuldades nada desprezíveis, especialmente no caso da identidade pessoal, que é o nosso próximo assunto. Então, veja que, em grande medida, né, o conceito de identidade pessoal, o problema que Locke vai enfrentar ali no capítulo 27 do livro 2. Então, vamos lá. Da identidade pessoal e sua associação à consciência. Dito assim, no início de um novo movimento, agora no parágrafo 8, veremos Locke diferenciar a ideia de homem da de outros animais, sendo que também o aspecto ou forma determina a diversidade ou diferença desses gêneros de seres.
ou seja, papagaios ou gatos racionais, dado suas formas serem diferentes, não são homens e ponto final. Em seguida, no parágrafo 9, parte-se de uma premissa, afirmada imediatamente antes, que permite dizer, quanto à noção de pessoa, que, cito Locke, a palavra pessoa representa um ser pensante e inteligente, de razão e reflexão, que pode se considerar, em diferentes tempos e lugares, iguais a si mesmo. Uma mesma coisa, talvez uma mesma substância pensante e um ser idêntico a si mesmo. Somente por possuir a consciência. E aí aparece, então, pela primeira vez, né, o conceito de consciência no texto do Locke, que, sendo inseparável do pensar, parece-me essencial a esse ser pensante, inteligente, de razão e reflexão. Fim de citação. A partir da menção à noção de consciência, Locke poderá dizer que é ela que faz que um homem seja ele mesmo, para si mesmo, o que consiste na sua identidade pessoal. Ao que conclui, cito Locke, qualquer um que refletir sobre si mesmo concluirá que tem em si mesmo um espírito imaterial, denominado ele mesmo, que pensa e que, na constante mudança de seu corpo, o mantém igual a si mesmo. Fim de citação. E eu, continuo Locke, é a coisa consciente pensante que, independente da substância espiritual ou material, simples ou complexa, é consciente e sensível de prazer e de dor, e que, sendo capaz de felicidade e aflição, se preocupa consigo mesma na medida da extensão de sua consciência. Fim de citação. Vejam que, após associar o eu, o self, à noção de consciência, Locke opera a sua dessubstancialização. E acho que isso é o principal, Por isso que o Leibniz vai ter que enfrentar tão detidamente esse texto do Locke, tá bom? Locke, então, opera uma dessubstancialização do eu. Ou seja, o eu passa a ser independente de uma mesma substância simples ou complexa, una ou composta, espiritual ou material, e passa a depender exclusivamente da extensão de sua consciência, o que também fica explícito da seguinte maneira, cito Locke. Portanto, aquilo que é consciente de ações, presentes ou passadas, é uma mesma pessoa, a qual cabem essas ações. Não importa tanto em qual substância esteja o mesmo, quanto de que eu, aí nesse caso o I, que agora escrevo, sou o mesmo, o myself aí, que ontem escrevia, independentemente se consiste ou não de uma substância material ou imaterial. Pois, para ser igual a si mesmo, não importa se este eu presente é ou não feito, ou de da mesma substância. Concerne-me tanto e sou tão responsável pelas ações feitas há 1000 anos atrás e agora apropriadas a mim por esta consciência de mim mesmo, quanto sou pelo que fiz há um momento atrás. Fim de citação. Com efeito, o eu passa a ser definido como justamente responsabilizável por suas ações na medida daquela possibilidade de se estender sua consciência, passível de prazer e pena ou sofrimento, capaz de felicidade e miséria ou aflição. Passa a ser capaz, portanto, de se preocupar consigo mesmo, com suas ações. Fim de citação. Então, a gente passa para o último tema, com relação à filosofia do Locke, lendo o texto do Locke, que é da identidade pessoal e consciência como fundamento da justiça humana, que é o que mais me interessa, é caracterizar esses princípios para compreender a justiça na filosofia do Leibniz. Diz o Locke, com o que foi dito até o final do parágrafo 17, Locke pode concluir, cito, toda justiça, todo direito de recompensa e punição funda-se na identidade pessoal. Associada à impossibilidade que, cito Locke, a identidade pessoal consiste em algo mais que consciência, o que vai além do alcance desta. Ora, e era já lá no parágrafo 13, então bem antes do 17, que a questão do julgamento final e ressurreição havia surgido associada à dificuldade, um caso extremo, de podermos representarmos como feito por nós mesmos algo que uma outra pessoa fez. Dito mais geralmente, tomarmos como nossa uma representação sem material real de fato, para citar o próprio Locke, como nos sonhos, etc. Ao que Locke comentava, cito, mas, embora não tenhamos clara visão da natureza de substâncias pensantes, poderemos satisfazer-nos de que esse não é o caso se confiarmos na bondade de Deus. Como vocês sabem, esse é o assunto da Teodiceia, por isso eu também digo que esse texto aí é uma introdução, à Teodiceia do Leibniz, tá bom? A oposição do Leibniz ao Locke. Então, confirmados na bondade de Deus, que não permitiria, no que concerne à felicidade ou à aflição das criaturas sensíveis,
o terrível erro de transferirem de uma pessoa para outra a consciência, que é acompanhada de castigo ou recompensa. Ora, tendo em vista a falta do que se poderia saber para fundamentar esse impedimento, mencionado pelo Locke, essa não permissão, Leibniz certamente diria que Locke aqui se revela já perdido no labirinto do livre do necessário, tendo em vista que a bondade do Deus lockeano surge justamente numa espécie de Deus ex machina, né? Justamente por conta de uma possível falta de conhecimento quanto ao que faria a consciência de nossas ações e mesmo identidade pessoal. Assim, dada aquela dessubstancialização do eu, da identidade pessoal nos moldes leibnizianos, seja do discurso de metafísica, seja da teodiceia e mesmo da monadologia, por exemplo, a consciência do ébrio pode ser atingida realmente pela impossibilidade de conhecimento, nessa filosofia do Locke. Apagamentos de consciência, seja para mais, seja para menos, como os que seriam acometidos da consciência do que de fato não fizeram ou fizeram em outras vidas, e além de contar com a bondade divina, que não permitiria mesmo que sobrenaturalmente o injusto tende a esperar pelo revelar os segredos de seu coração no dia do juízo final, né? No último dia. Ou como dizia o próprio Locke, cito Locke, mas é razoável supor que no último dia, quando o segredo de cada coração será desvelado, ninguém, como Hebe, Sonâmbulo e outros, precisará responder pelo que não sabe que fez, ou que não sabe que não fez, mas que a sentença de cada um dependerá do testemunho de sua consciência. Ora, com essa afirmação, Locke faz lembrar, como ele mesmo, né, vai fazer ali, parágrafo 26, o que é dito na primeira e segunda carta ou epístola de Paulo aos Coríntios, 14:25 e 5:10, da Bíblia Sagrada. A saber, cito, né, a partir do próprio Locke também, só que eu estou citando na tradução da Bíblia de Jerusalém, se, ao contrário, todos profetizarem, um incrédulo ou simples ouvinte que entrar há de sentir arguído por todos, julgado por todos. Os segredos de seu coração serão desvendados. Prostrar-se-á com o rosto por terra, adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente no meio de vós. Tá aí. A outra é, porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Ora, o sentido, né, dessas afirmações, né, desses trechos da Bíblia, a partir da filosofia do Locke, é o seguinte: em sua filosofia, tais sentenças de Paulo se justificariam pela consciência que todas as pessoas que de fato existiram terão de que elas mesmas, no corpo em que aparecem, na substância inerente à sua consciência, são as mesmas que cometeram as ações e que merecem ser punidas por elas. Fim de citação. Ora, essa afirmação é feita no parágrafo 26, né, do texto do Locke, aí, o capítulo 27 do livro 2. Ou seja, aquelas sentenças de Paulo, que se referem aos segredos dos nossos corações, que serão desvendados no juízo final, são explicadas por sua filosofia da identidade pessoal, consciência e aparência corporal do homem. Dito de outra forma, a partir somente da existência mesma dos que se podem considerar de fato homens portadores de consciência, devendo somente a ela, inclusive, a retribuição do que tiverem feito durante sua vida no corpo. Com isso, chegamos praticamente, então, ao final, né, do texto do Locke, do capítulo 27, tá bom? Dá sobre a identidade e a diversidade, que está lá no ensaio sobre o entendimento humano. E agora vamos passar, então, para a filosofia do Leibniz, tá? Das respostas de Leibniz a Locke, mônada, substância individual ou simples identidade pessoal e moral. Ora, em termos de suas oposições, né, principais, em um primeiro momento, Leibniz vai opor ao princípio de individuação descoberto ou criado supostamente por Locke o princípio interno de distinção, dizendo que, cito Leibniz, é preciso sempre que, além da diferença do tempo e lugar, haja um princípio interno de distinção. Assim, se bem que o tempo e o lugar, isto é, a relação ao que está fora, nos sirvam para distinguir as coisas que não distinguimos bem por si mesmas, as coisas não deixam de ser distinguíveis em si. O específico da identidade e diversidade não consiste, portanto, né, e aí contra Locke ou Newton, no tempo e lugar, ou na existência mesma, se vocês quiserem. É antes pelas coisas que se deve discernir um lugar ou um tempo do outro, pois por si mesmos são perfeitamente semelhantes, mas também não são substâncias ou realidades completas. Fim de citação.
Ora, o que Leibniz faz aqui é indicar que aquele princípio de individuação baseado na existência mesma, ou no tempo, espaço ou lugar, assunto que investigou desde sua dissertação de mestrado, né, ou seja, desde 1663, portanto, coaduna muito bem com o que Newton estabelecia serem o tempo e o espaço absolutos, ou seja, que foram considerados como tendo substância ou que eram realidades completas ou em si mesmas, e que fariam a distinção real das coisas. Assim, o que faz a base da recusa de tal princípio também é a doutrina leibniziana do tempo e espaço relativos ou relacionais, o que o leva a tornar toda a mudança, seja de movimento, seja de pensamento, interna às, de fato, realidades completas e verdadeiras, às substâncias, ou, como ele o afirmará pouco mais à frente no próprios Novos Ensaios, toda mudança real que permite distinção e diversidade reais é interna às verdadeiras mônadas, às substâncias individuais, vai dizer o Leibniz lá, simples ou unidades reais, o que também explicita a centralidade de tal assunto e conceitos em sua filosofia. Então, com isso, né, já foi a tese, né, do Michel Fichan, que esse conceito não operaria na filosofia do Leibniz muito tempo depois dos novos ensaios, do discurso de metafísica, tá bom? Ele aparece lá várias vezes. Olha, de qualquer modo, e ainda quanto a tal princípio, a crítica geral que Leibniz dirige a Locke vem logo a seguir. Diz ele, cito, a maneira de distinguir, ou seja, o modo como Locke pensava a diversidade a partir da existência mesma, está fundada nesta suposição que a penetração ou a internalidade das coisas não é conforme à natureza, né? Explicitação em pleno acordo com a doutrina lockeana da tábula rasa, já devidamente tematizada desde o prefácio, né, dos Novos Ensaios. Daí que, para Leibniz, as coisas que possuem algo essencial ou substancial, que lhes é interno, de unidade de identidade real, não deixam de ser distinguíveis em si. Ora, e para Leibniz, né, tal recusa geral de um princípio interno de distinção é um erro geral grave, especialmente quando se está procurando determinar o conceito de pessoa moral ou identidade pessoal, que justamente permitiria estabelecer os fundamentos da moral e da ética sem atentar contra as perfeições divinas, ou seja, contra seus atributos infinitos, né? O poder, a sabedoria e a bondade. Em poucas palavras, como Descartes e muitos outros, Locke, a partir de seu conceito de individuação ou identidade pessoal, que não supõe internalidade, também se perdeu no labirinto do livre necessário, labirinto mencionado como tema geral no prefácio também, né, dos ensaios de Teodiceia. Assim, tendo como pano de fundo aquela maneira geral de pensar a distinção a partir de uma internalidade ou penetração real das coisas e de sua doutrina do tempo e espaço relacionais, em um segundo momento, pois, Leibniz vai lançar mão de seu conceito de mônada, veja, em um segundo momento, que deve servir para pensar indistintamente todos os seres vivos ou corpos que podem ser considerados unum per se, e substituir aquela existência mesma, ou seja, que não possa ser considerada apenas como um fenômeno bem fundado ou acúmulo real. Esse conceito, né, de mônada é enunciado ali nos Novos Ensaios da seguinte maneira, cito o Leibniz: a organização ou configuração de um ser vivo sem um princípio de vida subsistente, né, ou interno, que denomina mônada, não bastaria para fazer com que permaneça idem número ou o mesmo indivíduo, o que seria fundamental para fixar, né, então, a identidade de qualquer ser vivo, e não apenas dos homens. Pois a configuração pode permanecer especificamente, ou seja, em uma mesma espécie, gênero ou tipo, sem permanecer individualmente. Quanto às substâncias, né, o que exigiu a reforma desse conceito, claro, que possuem em si uma verdadeira e real unidade substancial, tá bom? E é o caso daquelas que podem ser consideradas pessoa moral, à qual possam pertencer as ações vitais propriamente ditas, e quanto aos seres substanciais, quae uno spiritu continento, isto é, que um certo espírito indivisível anima, ou seja, as pessoas espirituais, que é o que mais nos interessa, tem-se razão em dizer que permanecem perfeitamente o mesmo indivíduo por esta alma, ou este espírito que constitui o eu, nas substâncias capazes de pensar. Então, veja que em nenhum momento, né, o Leibniz opôs aí mônada da substância, né? Ele fez várias equivalências aí entre o conceito de mônada e substância. A partir, pois, do conceito de mônada, estabelece-se assim o conceito de seres substanciais simples ou unos, substâncias individuais, as unidades reais, que fará a base da noção de eu. Daí, identidade pessoal ou pessoa moral. Por isso mesmo, das pessoas espirituais, que aparece lá no parágrafo 31 do discurso de metafísica.
De tal modo que aquele que, evidentemente, mas não só ele, né? Estou falando de Deus, né? Pode penetrar a sua natureza individual, pode conhecer totalmente a qualquer momento a sua identidade. Daí que ele, né, Deus, tem de ser afirmado antes de sua reconhecida, mas nem sempre compreendida bondade, como o, diz o Leibniz, justo juiz por excelência. E que, de qualquer forma, ele, Deus, constitui a única e suprema lei. Isso tudo está lá no capítulo 27 do livro 2, né, a resposta do Leibniz. E para que tal interioridade espiritual, individual ou pessoa moral não fique solta do corpo que mantém os aspectos físicos da pessoa, sua aparência, a qual tal alma ou natureza individual deve pertencer, em um terceiro momento, então, Leibniz lança a mão de sua doutrina da expressão e perspectivismo, que terá como espelho sua doutrina da simbolização das substâncias simples por parte dos corpos. Ou, como ele mesmo vai dizer pouco depois, cito Leibniz, as almas, segundo minhas hipóteses, não são indiferentes em relação a qualquer porção que seja da matéria. Pelo contrário, elas exprimem, né, ou expressam, se vocês quiserem, originariamente aquelas porções de matéria, né, o seu corpo, as quais estão e devem ser, né, devem estar unidas segundo a ordem. Fim de citação. Ora, o que, dado um Deus que é onisciente e fora da ordem do tempo, só é possível de ser pensado a partir de, né, novamente, uma doutrina do tempo e espaço relacionais que torna as relações de mudança e movimento mudanças qualitativas de situação. E 2, de noções completas de indivíduos singulares, portanto distintos qualitativamente também, já no intelecto divino ou na região dos possíveis. O que, do nosso ponto de vista, se mantém até o final da vida de Leibniz, como aparece não só na Teodiceia, especialmente em seus parágrafos finais, e faz a base da monadologia, na nossa opinião. Mas também, né, e mais explicitamente, os parágrafos 18 a 21 do texto, Observações quanto ao livro sobre a origem do mal, publicado há pouco na Inglaterra, e também lá no parágrafo 6 da quinta carta de Leibniz a Clarke. Tudo isso para mostrar que essa hipótese interpretativa da gente, né, pode ser defendida a partir dessa seleção de textos contra a leitura do Fichão, portanto. De qualquer modo, com isso chegamos ao centro do que Leibniz considera ser o fundamento de sua hipótese da harmonia pré-estabelecida, aquela interioridade expressiva que permite harmonizá-las, tais substâncias ou mônadas, mesmo antes da existência, ou seja, e novamente, pré-estabelecida, o que permite pré-ordená-las. Justamente o que dá nome ao seu ensaio, né? O ensaio sobre, os novos ensaios. Assim, o conceito de identidade pessoal, de pessoa espiritual ou pessoa moral, se refere a uma natureza substancial interna de percepção contínua que permite pré-ordená-las, inclusive no tempo, com outras. E assim começam a surgir as soluções leibnizianas para os problemas formulados no ensaio de Locke. Seguindo o texto, cito Leibniz, assim sendo, se elas passassem para um novo corpo, como havia problematizado o Locke lá no capítulo 27, conservariam sempre a expressão de tudo aquilo que tiveram percepção nos corpos anteriores. Ou seja, carregamos tais expressões conosco, e seria até necessário que o novo corpo se ressentisse, já que simboliza tal interioridade, de maneira que a continuação individual terá sempre as suas marcas ideais. E eu estou citando aí os novos ensaios, e estou indo também lá no parágrafo 20 e 24 da monadologia. O que justamente supre aqueles buracos da consciência de Locke e permite conhecimento total a qualquer tempo, sempre. Ou seja, dada a sua continuação individual expressa, por isso mesmo, uma identidade pessoal total ou una pode sempre ser lida, como diz o Leibniz lá nos novos ensaios, né? Não só por Deus, mas por todo aquele que fosse capaz de penetrar a sua natureza. Portanto, a mônada correspondente a uma pessoa espiritual determinada poderia até fazer dar a conhecer a sua identidade a quem penetrasse bastante a sua natureza. Essas são palavras do próprio Leibniz. O que justamente é explorado na ficção, que faz o fim dos ensaios de Teodiceia. Ou seja, alguém como Teodoro, conduzido e tornado capaz de tal conhecimento por Palas Atena, anterior à atualização do mundo presente, ou que é capaz de ciência de simples inteligência, pode sim conhecer uma continuação individual perceptiva ou expressiva, portanto, uma individualidade possível e completa, como os cestos. Quer dizer, a partir da metáfora da estátua de Hércules e contra a tábula rasa de Locke, quem fosse capaz de penetrar os veios de seu corpo, né, da estátua, poderia ler em sua natureza interna a sua perspectiva de tudo que ele foi, é e será com relação ao mundo ao qual ele deve pertencer. Em uma palavra,
Para Leibniz, Locke teria defendido que uma identidade apenas a partir da existência mesma ou da externalidade e de uma consciência passível de esquecimentos reais poderia ser conservada sem identidade real, restando a pergunta, que já era o problema do Boécio e se manteve o problema do Lorenzo Valla, mas como Deus pode ser bom ou justo se não dá exatamente a partir de sua bondade infinita, portanto, o que de fato merecemos? E aí chegamos à conclusão, então, do nosso trabalho, tá bom? Portanto, quanto à eficácia da justiça humana, e principalmente a divina, associadas à consciência, no sentido que já havia resolvido o problema formulado na carta a Molanos, e agora a partir do conceito de mônada, afirmava Leibniz, cito, também eu partilho dessa opinião, da opinião do Locke, pelo menos em alguma medida, a saber que a consciência, o sentimento do eu, prova, atesta a existência de uma identidade moral ou pessoal. É nisso que distingo a incessabilidade, ou seja, a impossibilidade de cessar da alma de um animal, da imortalidade da alma de um homem. Tanto uma como a outra conservam a identidade física e real. Mas quanto ao homem, é conforme as normas da divina providência que a alma conserve também a identidade moral e aparente conosco mesmos, para constituir a mesma pessoa, consequentemente capaz de sentir os castigos e as recompensas, inclusive, claro, do juízo final. Um ser imaterial, o espírito, não pode ser despojado de toda a percepção da sua existência passada. Ficam-lhe impressões de tudo o que lhe aconteceu e terá até pressentimentos de tudo aquilo que lhe acontecerá. Todavia, esses sentimentos são, os mais das vezes, excessivamente insignificantes para serem distinguíveis e para que os percebamos, nós, dados os limites de nosso conhecimento. Embora um dia talvez poderiam desenvolver-se. Esta continuação ou ligação de percepção, percepções, se vocês quiserem, sem apagões, portanto, constitui o mesmo indivíduo realmente. Mas as apercepções, isto é, quando nos apercebemos dos sentimentos passados, provam uma identidade moral e fazem aparecer a identidade real. Fim de citação. Ora, com essas observações, Leibniz também acredita estar em condições de explicar a base do que ele chamou de fatum cristiano, ou seja, as afirmações da Bíblia Sagrada, novamente, agora associadas aos apóstolos Mateus e Lucas, 10:30, 12:7. Cito, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 pardais por um asse, e, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, homens, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais que muitos pardais. Meus amigos, a próxima, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo, e depois disso nada podem fazer. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele, Deus, que depois de matar tem o poder de lançar na jena. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, e, no entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois vós, homens, valeis mais do que muitos pardais. Ora, mesmo que alguns deles sejam, excessivamente significantes para serem distinguíveis e para que os percebamos, até nossas percepções insensíveis e nossos sentimentos mais insignificantes foram ou estão, contados. E não é propriamente da bondade de Deus, sem conhecimento possível anterior ao tempo, ao espaço ou lugar de existência mesmo, fixados no que Locke entendia ser o princípio de individuação, que dependemos para receber o que nos é devido por nossas ações passadas, nossos castigos e recompensas. Dependemos, talvez, de sua ciência de visão, que veria o que fizemos na presente existência, mas também ainda mais de sua ciência de pura ou simples inteligência, que sempre soube exatamente o que faríamos, ou seja, ainda mais de seu conhecimento infinito e eterno, ou de sua onisciência extra ordinem temporis. Justamente o que fundamenta, na posterior à monadologia, e ainda mais ao discurso de metafísica, lembremos, a seguinte afirmação feita na 5ª carta de Leibniz a Clarke, cito, mas nem essa presciência, nem essa preordenação atentam contra a liberdade. De fato, Deus, levado pela suprema razão, que pode ser comparada à suprema perfeição do parágrafo 31 do discurso de metafísica, a fazer a escolha entre muitas sequências ou séries de coisas ou mundos possíveis, daquele em que as criaturas livres tomassem tais e tais resoluções, ainda que não sem seu concurso, tornou assim todo o acontecimento certo e determinado, uma vez por todas. Esse simples decreto da escolha não muda, mas apenas atualiza as suas naturezas, vistas por ele em suas ideias. Fim de citação.
Restaria a questão da liberdade, claro, mas esse é um outro problema, especialmente quando o que se procurava justificar no capítulo 27 do ensaio era que toda justiça, todo direito de recompensa e punição funda-se na identidade pessoal, mesmo que essa identidade pessoal ou pessoa moral tenha de ser compreendida como uma natureza individual possível, antevista como ideia e, por isso mesmo, passível de ser ordenada previamente com relação às outras, pré-ordenada, ou que tenha sido harmonizada previamente, daí pré-estabelecidamente por Deus. De todo modo, vale lembrar que Clarke era um teólogo também inglês e também defensor da filosofia newtoniana do tempo e espaço absolutos, quem certamente estaria de acordo com o princípio de individuação lockeano, daí também com a sua noção de identidade pessoal e consciência. Incluído nesse pacote, também podemos mencionar o filósofo, também da ilha, mas defensor da noção de indiferença de vontade, William King, a quem, por conta de uma obra que fez publicar em 1702, com problemas em parte semelhantes aos tratados no capítulo 27 do ensaio, Leibniz havia respondido que, cito Leibniz, querer estimar as ações sem pesar as qualidades das quais elas nascem é jogar palavras ao vento e colocar um não sei que imaginário no lugar das causas. Em Deus é manifesto que seu entendimento contém as ideias de todas as coisas possíveis, e é por esse motivo que tudo nele é iminente. Essas ideias representam o bem e o mal, a perfeição e a imperfeição, a ordem e a desordem, a concordância e a discordância, dos possíveis. E sua bondade extrema o faz escolher o mais vantajoso. Então, Deus se determina por ele mesmo, né? Não pelo que ele decidir atualizar sem conhecimento total prévio, sua vontade ativa em virtude da bondade, mas contra qualquer indiferença de sua vontade, é pelo entendimento pleno de sabedoria que ele especifica e se dirige na ação. E como seu entendimento é perfeito, seus pensamentos sempre distintos, ou seja, mais que claros, suas inclinações sempre boas, ele jamais deixa de fazer o melhor, enquanto nós podemos ser enganados pelas falsas aparências do verdadeiro e do bom. Fim de citação. Novamente, o Deus de Leibniz, mesmo muito depois do discurso de metafísica, possui um entendimento que vê, graças ao que se costumava chamar de ciência de pura ou simples inteligência, pensamentos sempre distintos e todos os possíveis. E o conceito de mônada não pode estar em contradição com tal conhecimento ou intelecto. Por fim, e para não repetir muito do que já dissemos, nem mesmo depois de utilizar o conceito de mônada para resolver problemas que dizem respeito a uma mais adequada caracterização da noção de pessoas espirituais ou de identidade pessoal, Leibniz abandonou a opinião que a natureza individual de tais entes teria sido conhecida plena, distinta e independentemente do mundo material, tá? Ao qual elas pertencerão. Quando de sua efetivação ou atualização. E ao contrário, o contrário é aproximá-lo de Locke ou Newton e mesmo Clarke ou King. Aproximação perigosa, já que faz voltar os problemas que nem Boécio nem Lorenzo Valla tinham resolvido satisfatoriamente e que fazem justamente a base da ficção contada ao fim dos ensaios de Teodiceia. E assim eu termino minha fala. Muito obrigada, William, pela ótima apresentação. Então, eu abro para os debates. Quem gostaria de colocar alguma questão? Viviane, eu posso perguntar uma coisa? Por favor, Ulisses. Obrigado, William. Gostei muito do seu texto. Eu traduzi o texto do Fichão para o português, junto com o Glaser, então, mas era um texto que eu não me lembro muito bem, para falar a verdade, já tem muito tempo. Você se importaria, mais uma pergunta de esclarecimento, qual que seria exatamente o núcleo da sua tese, da sua crítica à tese do Fichão, assim, só para ver se eu entendi bem exatamente, é mais uma questão de acompanhar mais mesmo o seu ponto aqui, central. O que o Fichão vai dizer, né, assim, muito rapidamente, é que o Leibniz não vai mais usar, né, o conceito de substância individual pouco tempo depois do discurso de metafísica, especialmente no sentido de noção completa. Veja, ele nem vai usar o conceito de substância individual, nem vai usar o conceito de substância individual no sentido de noção completa. E o texto dos novos ensaios é interessante justamente porque o Leibniz faz as duas coisas muitas vezes, tá bom? Muitas vezes. Então é isso. Essa é a tese mais explícita, né, do Fichão.
Tá bom, obrigado. Eu, na verdade, teria que reler o texto do Fichan, mas... Sim, se você quiser, tá lá no artigo dele, que saiu na Analítica, na página 25, é o principal. Tá. Ele defende a tese durante todo o texto, mas o principal é a página 25. Era isso. Mais alguma questão? Eu vi que alguém perguntou se podia disponibilizar o texto, né? Eu coloquei, né, na tela. Deixa eu... Eu acho que eu já coloquei aí no chat o endereço dele, mas eu repito. Tá aí, ó. Grande parte do que eu disse está nesse artigo da revista Aéreos. Claro que eu não pontuo com o texto do Fichan, né? Essa aí eu guardei para agora, né? Mas seria uma boa resposta para o Fichan. Agora, só para insistir um pouco, eu estava dando uma olhada ali na página 25, pode ser que, de fato, eu esteja com a memória ruim do texto, mas eu não me lembro dessa afirmação, mas talvez você tenha razão, porque ele fala que ele não usa mais o conceito, ou não se refere mais ao conceito. Mas eu tinha na memória do texto que o que o Fichan queria mostrar é que o conceito de substância individual não dava mais conta da amplitude do campo que o conceito de mônada vinha suprir, né? Na página 25 ele fala o seguinte: suas motivações conjugam contribuições genéticas sistematicamente distintas, as quais não permitem reduzir a metafísica do discurso apenas a essa doutrina. Desde esse texto, a substância individual não esgota o campo problemático da substancialidade, nem comporta a extensão suficiente para dar conta da universalidade da aplicação que se espera da categoria de substância. Quer dizer, eu não sei, pode ser que, de fato, eu estou fazendo uma pergunta aqui que suporia que eu lesse com atenção de novo o texto do Fichan, mas eu tinha a impressão que ele queria dizer não que a ideia de pessoa ou de identidade não aparece mais, mas que ela não é suficiente para dar conta, por exemplo, da ideia de organismo enfim. Eu li, né, certamente o texto do Fichan, né, várias vezes, né, você deve imaginar, mas o texto tem essa tese do Fichan é muito forte. Eu escolhi só a página 25, mas depois você lê de novo, e aí você vai poder ver o quão forte essa tese do Fichan, e do meu ponto de vista, ela é uma hipótese interpretativa, né, que cola muito bem com o tipo de leitura que o Deleuze está sugerindo do Leibniz, e que, do meu ponto de vista, atrapalha muito entender o final da Teodiceia do Leibniz. Então, eu colocaria a interpretação do Fichan, apesar de ser uma interpretação muito mais precisa, né, um comentador de fato do Leibniz, eu colocaria no mesmo balaio que a interpretação que o Deleuze faz lá da Teodiceia. Então, por isso que esse texto me interessa. E, no final das contas, ele vai dizer, sim, que o conceito de substância individual não vai mais aparecer. Esse filosofema não vai mais aparecer. E, de fato, é difícil encontrar momentos em que esse conceito aparece. Os Novos Ensaios é uma grande exceção, porque ele aparece muitas vezes, e ele aparece justamente com esse sentido e mais. O Leibniz ali, quando ele está conversando com o Locke, o que ele está enfrentando com o Locke tem a ver justamente com isso. O Locke acabou de falar dos corpos, né? E depois vai falar dos seres vivos. E para falar disso, o Leibniz usa substância. Então, duas vezes equivocada a afirmação do Michel Fichan, do meu ponto de vista, né? Eu acho que o que faltava era ler um autor que tivesse criticando o conceito de substância, que é o caso do Locke. É isso. Acho que o sim. Porque, assim, eu acho, William, tudo bom? Eu acho que você tem um ponto aí, né? Quer dizer, porque o que o Fichan... O texto do Fichan é dentro de uma briga gaulesa ali, né? Ele quer mostrar que há um erro gramatical numa expressão que Michel Serres usa, que Michel Serres fala da mônada Júlio César,
ele diz, a gramática da monadologia não permite o uso dessa expressão, porque exatamente a noção de mônada não corresponde à noção de substância individual, enquanto que Adão, Júlio César, seriam exemplos de substância individual, Adão, Júlio César e Arnaud, por exemplo, não seriam exemplos de mônadas. Porque exatamente, quer dizer, a caracterização, quer dizer, seria razoável caracterizar Júlio César como uma substância individual, mas não parece que a gramática filosófica, né, no sentido lá do Wittgenstein, da monadologia permita que se caracterize Júlio César como uma mônada, né, porque exatamente, aí você precisaria de uma coisa muito mais complexa, tem a mônada dominada, as mônadas dominantes, o corpo, essas relações. E, assim, visto assim, parece razoável a tese do Fichan. Mas exatamente o que o Fichan não faz é discutir a questão de identidade pessoal. Sim. E eu acho que você tem um bom ponto aí, realmente, colocando que em relação a isso, quer dizer, o alcance eu acho, quer dizer, primeiro, que o Fichan tem muito mais em mente a monadologia do que os novos ensaios, né? Os novos ensaios, bem, eu não sei como é que ele considera os novos ensaios, mas muitos autores consideram os novos ensaios como um texto meio híbrido, né? Um texto em que que o Leibniz concede demais ao Locke na discussão, pegando vocabulário e tudo. Mas eu acho que tem um sentido em que a questão do Fichan é razoável, me parece, é se perguntar assim, né? Júlio César é um bom exemplo de substância individual e Júlio César não parece ser um bom exemplo de mônada. Né? Quer dizer, essa caracterização, eu acho que esse é o ponto que ele pega. Entretanto, a gente tem lá no final da monadologia, por exemplo, tem todo um conjunto de discussões éticas e teológicas que fica difícil a gente manter, né, concedendo tanto ao Fichan, né? Então, eu estaria no meio do caminho. Tem algumas coisas do Fichan que eu acho bem razoáveis nessa tese, quer dizer, porque, na verdade, o que o Fichan... O Fichan... Ele tá partindo do Garber, né? Isso tudo é a discussão do Garber lá, do texto lá da década de 80, em que ele separa entre um Leibniz do período intermediário, né? Período intermediário, assim que eles falam, é Middle Leibniz, alguma coisa assim, né? Em que o Leibniz é um filósofo teria uma espécie de uma concepção ilemórfica, né? E que ele caminharia por cada vez mais, talvez a partir das objeções do Arnaud, por uma posição mais idealista, e no final a gente o que no discurso de metafísica eram formas substanciais, né? Aquilo que vai corresponder ao que se transforma na mônada. Quer dizer, a mônada não corresponde a noção de mônada não corresponde à noção de substância individual, mas sim a noção de mônada corresponde à noção de forma substancial do discurso de metafísica, né? Essa é a hipótese do Fichan. Mas você tem um problema sério que eu acho que você está apontando mesmo, que é a da identidade pessoal e de todas as... toda a questão ética e teológica relacionada com isso. Eu acho que você tem um bom ponto. Mas eu acho que o Fichan tem um bom ponto também. Hein? Assim, e aí, eu acho que a questão é uma questão realmente complicada. Eu gostei da sua apresentação. Achei bem legal você chamar a atenção para esse fato. Se eu posso, né, acrescentar algo aí, Edgar, obrigado, né, pelos comentários. Na verdade, se você percebeu, o que eu tentei fazer foi justamente fazer uma leitura do Locke, né, que colocasse quais eram os pontos da filosofia do Locke com os quais o Leibniz não poderia concordar com relação ao conceito de pessoa, né? E aí, tendo visto esses pontos, eu diria, né, que isso daí, a leitura do Fichan corre o risco de aproximar demais o Leibniz do Locke. Esse é o meu grande medo. Assim como a leitura do Deleuze também, no final das contas, faz isso, né? Então, por isso, retomar o princípio de individuação, né? O conceito de substância individual. Claro, o texto do Fichan é um texto lindo, né?
super preciso, rigoroso, mas essa hipótese do Fichan, essa hipótese interpretativa é muito forte. Eu acho que ali ele comete um excesso. É só isso. Não é nem o caso do Deleuze, né? É outra coisa. Era isso. Mais alguma questão? Tá certo. Muito obrigada, Tessa. Obrigada, William. E, pessoal, até mais tarde, então. Até mais tarde.